Glória ao Pai, Filho e o Espírito Santo. O Evangelho de hoje está em Marcos 10, de 17 a 27. Quando Jesus saiu de novo a caminhar, um homem foi correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e ninguém mais. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não engane, honre seu pai e sua mãe. O homem afirmou: Mestre, desde jovem tenho observado todas essas coisas. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta só uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o homem ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque ele tinha muita propriedade. Jesus então olhou em volta e disse aos discípulos: Como é difícil para o rico entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com o que Jesus disse, mas ele continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E Jesus e os discípulos ficaram muito espantados quando ouviram isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse para os homens: Isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de São Marcos fala do homem rico que se aproximou dele para perguntar: O que devo fazer para entrar no reino de Deus? Aquele homem era um jovem, falam jovem, mas ele não era tão jovem assim, porque ele disse: Desde jovem eu observo esses mandamentos. Aquele homem estava preocupado na salvação, apesar de ser muito rico, como o Evangelho fala aqui, mas ele estava preocupado com a salvação da alma. Ele acreditava na vida após a morte. Está bem claro que ele ficou preocupado: o que é que eu devo fazer para entrar? Jesus falou para ele: não mate, não roube, não cometa adultério, não levante falso testemunho. As coisas, isso aí é o básico para as pessoas se salvarem. Ele disse: tem observado tudo isso. Jesus disse: então falta uma coisa a mais, venda, tem, Deus pobre. Ele era muito rico, ficou entristecido, saiu de cabeça baixa. Não sei o que aconteceu, não fala mais nada. O Evangelho para por aí. Então, aquele homem, ele... não é que Deus estava obrigando ele a vender as coisas dele e dar para os pobres, né? Ele queria algo a mais, sim, radical e tal. Vendesse tudo que ele tinha e desse para os pobres. Isso não quer dizer que a gente deve pegar o que tem, dar aos pobres, ficar de esmola.
que aí vai pedir esmola a todo mundo, né? Vamos supor que um empresário tem uma empresa com vários empregados. Aí ele vai vende tudo que ele tem, dá os empregados aos pobres e fica passando necessidade também. Os empregados dele ficam passando necessidade desempregado. Não é assim que funciona. Deus, ele tem aquelas pessoas que Deus que vende mesmo, tipo assim, Francisco de Assis, né? Francisco de Assis era um homem rico, era de família rica. Ele era jovem, era solteiro. Ele se dedicou ao evangelho mesmo, foi radical. E abandonou tudo e seguiu a pobreza, o caminho da pobreza mesmo. Agora vamos supor que um pai de família tem uma família para cuidar. Ele vai fazer isso? Não, Deus não quer. Não é isso que Jesus está falando, não. Jesus é alguns casos assim, né? Que as pessoas, às vezes sozinhas, que nem esse jovem que se aproximou de Jesus para perguntar o que devia fazer. Pelo que diz o Evangelho, ele não tinha filhos, nem mulher, nem família, nada. Então ele venda tudo que você tem e dê aos pobres, distribua com os pobres e você terá uma riqueza, um tesouro no céu. A salvação, o tesouro maior da vida da gente é a salvação eterna, né? Porque tudo passa aqui na terra. O que a gente tem aqui, nós não vamos levar nada daqui. Então, a pessoa pegar o que tem e vender e dar aos pobres, ele se torna rico também, porque a alma dele vai ser salva. E a riqueza maior é essa. Você já viu algum rico levar alguma coisa daqui? Ninguém leva nada. A gente não leva nada. A gente leva o bem que a gente faz para com aqueles outros que precisam, com os pobres. Mas também não quer dizer que se eu não vender o que eu tenho e der para os pobres, eu vou me perder. Não. Não tem nada a ver isso aí. Você pode usar o seu dinheiro para salvar sua alma, sim. Sem precisar fazer isso. Só você ajudar aqueles que precisam, que estão ao seu redor. Pode ficar tranquilo que Deus vai te abençoar também. Como eu falei nesse instante, um empresário que tem vários empregados e não explora, paga seus empregados dentro da lei, justo, isso é uma bênção de Deus. A riqueza dele é abençoada. Se ele pegar o que tem e distribuir para os pobres, ele vai ficar pobre também e os empregados também. Não é por aí. E Deus quer que a gente abra o coração da gente e a gente pode caminhar junto com a igreja, fazendo o bem neste mundo, sem olhar quem. E pode ser rico sim, não tem problema não. Quem é rico, né? Continua rico. Tanto fica rico aqui como fica rico na dimensão espiritual. Deus vai salvar a alma desse cristão que acredita, né, em Deus. Não quer dizer também, meus irmãos, que a pessoa que não é cristã vai entrar só porque dá o que tem os pobres, não, sabe? Quem é cristão, batizado e segue o Evangelho de Jesus. Quer dizer que um pagão, uma pessoa que não tem Jesus, vai pegar o que tem, vender, dar para os pobres e ser salvo. Não. Tem que acreditar em Jesus. Sem Jesus não existe salvação. Sem a igreja não existe salvação para ninguém. Fora da igreja não há salvação. A própria igreja fala isso. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Para a gente não pensar errado
e fazer tudo errado. É dentro do cristianismo isso aí. O cristão ele deve fazer a vontade de Deus de acordo com a igreja, como a igreja pede, com os mandamentos, dentro dos mandamentos da igreja. Fora da igreja católica, todos os papas já falaram, menos esse que está aí agora nunca falou não, parece. Mas os outros já falaram, todos eles falaram. Não existe salvação fora da igreja católica. É dentro da igreja católica, dentro dessa doutrina santa que existe salvação. Quem viver a doutrina de acordo com o Sagrado Magistério, a Sagrada Escritura, a tradição da igreja, é onde está a salvação de Deus. Deus vai dar a salvação para essa pessoa através dessa caminhada aqui na Terra, junto à igreja, unido com a igreja de Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai iluminando a cada um de nós e nós vamos cada vez mais aprendendo, se orientando com esta verdade que não podemos negar de forma alguma. Ser católico é ser autêntico e verdadeiro, é ser homem e mulheres de bem e longe de mentira, de falsidade, dentro dos princípios cristãos, vivendo de acordo com a verdade e com a vontade de Deus. Ser um católico fervoroso e verdadeiro. Não negar nosso Senhor Jesus Cristo. Ser firme até o fim. E a salvação da alma vai acontecer, pode ter certeza. Deus nos abençoe nesse dia de segunda-feira, esse dia 27 de maio de 2024. Que Deus nos dê força para nós viver este Evangelho, esse pedacinho do Evangelho que nós acabamos de ler, onde o rico se aproxima de Jesus e pergunta o que é que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Jesus dá a receita certinha para ele. Seja um homem de bem, não mate, não roube, não adultere, não cometa falso testemunho, não julgue ninguém, não minta, daí por diante. Isso é o básico para a gente viver e salvar a nossa alma. Não é obrigado você pegar o que você tem e vender e dar para os pobres, não. Se você quiser mesmo. Não quiser, não precisa fazer isso, não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.